Eu achava que tinha que mudar alguma coisa na manifestação, mas isso devia começar por mim, assim. E aí é o que eu sei fazer, assim. Eu falei, eu vou levar uma câmera. Mas vou levar uma câmera sabendo que, como eu já tinha em outras, existiam 50 outras câmeras ali, e que eu ia tentar fazer alguma coisa diferente daquilo, assim. Eu estudei numa escola de cinema e alguns amigos que estudaram comigo nessa turma estavam documentando desde o princípio, desde a primeira manifestação. Aí eles me convidaram para ir fotografar, falaram, pô, vamos lá também fotografar. E eu fui na segunda, era uma coisa bem pequena ainda, tinha umas 400 pessoas no máximo. Tem muita gente indo para as ruas e quando volta para casa liga seus televisores e vê uma história que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, né? Então tem uma insatisfação muito grande com relação aos manifestantes, né, que veem outras histórias sendo contadas em cima dos acontecimentos. Então tem uma motivação muito grande, nossa, minha em particular, né, de estar nas ruas mostrando em tempo real aquilo que está acontecendo. Às vezes a imagem é uma imagem tremida que com qualidade horrorosa, mas uma gritaria, o que um cara falou já denuncia muita coisa, sabe? Mesmo que você não sabe o que você vai fazer com aquilo, você grava, registra. Tipo, eu acho que o material bruto que a galera faz é mais importante até do que o que é editado, do que é o trabalho final. Assim, é mais o registro mesmo, de você documentar, seja você jornalista ou não. Qualquer pessoa que tenha a espontaneidade de sair na rua e gravar. E eu, como repórter cinematográfico, eu tenho que estar registrando o que está acontecendo ali na hora, entendeu? Então, é difícil eu ver a coisa como um todo, entendeu? Vou fazer essa imagem porque, na verdade, o que aconteceu antes resultou nisso. Isso é difícil. Então, o que é importante registrar é o que está acontecendo na hora, entendeu? Aí, a partir daí, vem a outra parte do todo que faz o contexto da situação e a coisa funciona. O mundo tá pedindo notícia toda hora, sabe? Eu posso estar na rua e aconteceu alguma coisa, eu pego com o celular, filmou isso, sei lá, sabe? Em algum momento isso vai virar notícia. A gente brinca que a nossa transmissão ela é uma transmissão de baixa qualidade e alta fidelidade, porque a gente usa equipamentos que eles são, de certa maneira, precários, né? São celulares, a gente não tem câmeras Full HD de ombro, grandes equipamentos de áudio, nada do tipo. São equipamentos que estão à mão de muitas pessoas, né? Os celulares hoje são, né, smartphones, eles podem ser adquiridos relativamente a um baixo custo, perto do que é uma câmera de vídeo profissional. E a gente tem uma perspectiva de fazer com aquilo que está na mão, de fazer com aquilo que é possível. As pessoas têm que filmar mesmo, quem não tem a formação para isso. Eu acho que o cara tem que produzir documento, tem que botar na cara para fazer, sabe? Qualquer tipo de produção de conteúdo dessa natureza, ela tem uma relevância significativa muito grande, porque ela consegue trazer uma visão de dentro dos acontecimentos, que é uma coisa que a imprensa mesmo, nesse discurso de imparcialidade, ela se ausenta. Ela tende a olhar de fora, não se envolver, a não dar um ponto de vista subjetivo, e a gente faz justamente o contrário. Então a diferença ela não é só tecnológica, ela é também de comprometimento com as causas nas quais a gente se envolve para noticiar. Acho que as pessoas precisam saber de tudo, ver diversos pontos de vista, mas elas têm que decidir qual é o ponto de vista que interessa a elas, entendeu? Eu me informo pela internet. Só que eu sei muito bem que às vezes os veículos que eu estou me informando na própria internet também podem ser tendenciosos. Né? Vai muito bem no que você quer acreditar, do que você quer saber. Eu acho que você tem que consumir informação de todos os lados para você criar a sua verdade, a sua consciência. Né? Seja da TV, seja da internet, seja de onde quer que seja. Porque é tendencioso, não edita, não edita. Mas hoje em dia há vários meios de comunicação, entendeu? Há vários canais. Então se você não concorda, entendeu, com o que está passando naquele determinado canal, naquela determinada mídia, muda, entendeu? Porque vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, não tá gostando, então muda, me deixa trabalhar. Eu não trabalho como outro qualquer. Muitas pessoas que fazem parte do mídia não têm formação jornalística,
não têm um embasamento teórico, mas elas estão ali envolvidas com as causas, elas têm domínio das técnicas, das tecnologias que estão na mão delas e elas se sentem empoderadas e legitimadas pelos outros para fazer traduções, interpretações subjetivas daquilo que está acontecendo e colocar isso na rede, e aí contribuir para esse mosaico de parcialidades, que é o que a gente vem defendendo. A imagem do senhor pode ser gravada como qualquer funcionário público, isso aí é uma lei. Você assumindo que você tem esse ponto de vista, você joga essa responsabilidade para o espectador, e aí ele tem que ter discernimento crítico para responder aquilo à altura. E aí ele tem que saber, bom, isso aqui, você está falando isso, mas não é bem assim. E não ouvir tudo e como se fosse algo extremamente palatável e digerir aquilo, sabe, como vem, assim. A partir do momento que você tem uma fita bruta de 1 hora, 2 horas, você tem que reduzir isso para 1 minuto e meio, 2, 5 minutos, uma matéria especial. Cara, é impossível você colocar tudo no ar. É importante a gente também ter o tempo de maturação das ideias, assim, e nesse sentido, e aí é uma coisa, enfim, teoria minha, mas você ver ali na internet uma coisa rápida, onde você está logo mudando para seu e-mail, para o Facebook, para um monte de coisa, é diferente de uma recepção onde você está numa sala de cinema e você está sentado e você recebe aquilo ali com o tempo que ele está pedindo de você. Não dá para falar que o nosso material, a nossa transmissão, ela é sem edição, porque só de você olhar, só de você apontar e escolher o que você mostra, ali você já está editando. Mas é uma edição muito mais rudimentar e muito mais básica do que a elaboração de uma narrativa com recortes de falas, mais fatos e termos que são colocados por cima dessas falas, que a grande imprensa costuma fazer. E eu acho que tem uma diferença clara entre, assim, essencialmente entre o cinema e o jornalismo. E eu não desqualifico, pelo contrário, eu acho muito importante ter esses vídeos do dia seguinte, só que eu acho que precisava ser construído imagens de outra natureza. O que o jornalismo tenta fazer é dar um apanhado geral do que aconteceu e levantar os fatos mais importantes, entendeu? A manifestação foi bonita, foi bonita, isso é falado. A manifestação começou pacífica, todo mundo cantando, enfim, até que o bicho pegou, entendeu? Começou quebra-quebra, então o que é mais relevante num jornal que trata de factual é o que aconteceu, entendeu? Botaram fogo em carro, quebraram lojas, há coisas que são muito mais relevantes do que outras. Eu acho que antes da gente entender por que se chama, né, os manifestantes de vândalo, a gente tem que compreender o que de fato é vandalismo, né? O que de fato faz com que as pessoas elas quebrem lojas, vidraças de banco, elas quebrem estruturas que são do poder público. Por que tem essa forma, essa conduta de manifestação para parte, né, dos manifestantes que estão envolvidos nos atos? Porque uma coisa que se coloca muito pouco nos veículos de grande imprensa, na grande mídia em geral, é o vandalismo do Estado, né? O vandalismo que é feito diariamente às pessoas que estão ali se manifestando, que estão reivindicando seus direitos. Se você tem essa oportunidade de presenciar, sabe, isso é de uma importância única, porque é um olhar que você não tem por outro ângulo, sabe? E que a história não consegue te dar depois, ela te dá, enfim, de uma outra forma, né? Já maturado por outros olhares, assim, não o seu. No meio da Alerj tinha uns caras descalços, assim, de bermuda, que aparentavam até talvez serem moradores de rua, e tinha gente com sapato, calça social, camisa social, pasta e uma camisa na cara, assim, era... Claro que era um trabalhador do centro do Rio e todos ali quebrando na manifestação. Eu não acho que sejam vândalos, assim, eu acho que todo mundo tem um porquê, eles só se expressam de forma mais agressiva, assim, posso dizer. Assim como é mais fácil para a polícia bater do que conduzir uma manifestação, para a imprensa é mais fácil taxar.
e ela taxa de vândalo aqueles que estão na rua. A maioria das pessoas que estão dispostas a fazer vandalismo não estão nem se importando com serem identificados ou não, sabe? Por exemplo, o protesto da Alerj que eu cobri, que eu filmei, os caras estavam ali com o rosto descoberto, apontando morteiro para a polícia, e quem gravasse, quem quisesse, eles estariam ali expostos, sabe? Eu não sofri nenhum tipo de, não filme isso aqui não sei o que, nem por parte de policial e nem por parte de manifestante, para falar a verdade. Pelo menos eu, né? Uma das coisas que me assustaram não foi só o fato, assim, talvez, da repressão policial. Me assustou também um pouco o fato da repressão por parte dos manifestantes. Eu passei por uma situação que foi bem complicada, assim, que uns manifestantes invadiram uma agência bancária e começaram a tentar botar fogo na agência. E foi uma atitude, talvez, assim, um pouco por impulso minha, eu acabei tentando entrar na agência para poder fotografar isso. E no momento que eu entrei para fotografar, uma menina que estava junto com esses manifestantes, ela veio para cima de mim para tentar, começou a gritar comigo, falar que não era para fotografar, não sei o que. E na sequência já vieram mais uns 3 caras em cima de mim. Aí um outro fotógrafo bem experiente chegou na hora e entrou na hora, já botou a mão nela, já falou assim, não, a só tá trabalhando aqui também, estamos aqui trabalhando por vocês também, já foi me tirando na hora, e depois ele deu até um puxão de orelha. Mas foi um momento assim meio tenso. Eu vi isso, eu vi a situação, um dia que eles tentaram também chutar um câmera de uma rede de televisão. A maioria esmagadora que está ali, tem aversão à mídia tradicional. Acho que a principal dificuldade para quem trabalha na grande mídia é a censura por parte dos manifestantes. Entendeu? Porque você chega ali e você não pode fazer o seu trabalho. Entendeu? As pessoas não deixam você trabalhar, as pessoas te xingam, te hostilizam, te empurram, jogam coisas em você, entendeu? Então acho que a partir daí as pessoas começam a meio que ir contra o que elas estão pedindo, entendeu? Porque elas estão pedindo melhorias, estão pedindo liberdade, mas em contraponto elas estão censurando, entendeu? Elas estão te impedindo de mostrar o que está acontecendo. Eles estão fazendo um pouco com a imprensa o que eles reclamam muito que a imprensa faz com eles, de generalizar, de mostrar talvez só o lado ruim. E eu acho que eles fazem o mesmo também, porque eu vejo que se não tivesse a imprensa, as manifestações não teriam ganho o peso que ganharam. Poderiam ter ganho um peso muito grande, mas talvez ia demorar muito mais. Talvez se você demora esse tempo, iria enfraquecer muito. É claro que há, sim, atos de vandalismo, né, que são realizados durante as manifestações, mas são atos que eles, né, têm como objetivo trazer visibilidade para a causa. Né? Até mesmo entre os manifestantes não se tem uma concordância geral sobre a própria postura, né? De se quebrar, não se quebrar, de se, né, atacar os bancos ou não. Né? Mas, de certa maneira, eu vejo que se não fosse por aí não teria tanta visibilidade. Acho isso completamente errado, entendeu? Você, por mais que tenha um motivo subjetivo, porque vamos quebrar bancos por conta do capitalismo, tá, mas eu acho que assim, independente do cara que tem um trabalho e independente do cara que é morador de rua, acho que todo mundo, no fundo, tem uma razão social e até política. Muitas vezes, por mais que o cara de rua talvez não tenha um conhecimento refinado político, mas ele está ali, ele tem coisas que ele gostaria de protestar, porque, cara, eu acho que esse cara, mais do que muita gente, sente na pele os problemas da desigualdade social e os problemas políticos que o país enfrenta, né? E tem. Cara, foram tantas cenas que me marcaram, mas difícil pensar numa só, porque cara, no dia da Alerj foi um dia que me marcou muito, assim, porque foi uma coisa impressionante, assim, ficar 4 horas ali na Alerj, foi o tempo que durou. Eles botaram a polícia pra fora, isso foi uma cena que me marcou muito, eu nunca imaginei que eu fosse ver policiais correndo dos manifestantes. A polícia e o Estado não têm esse poder que muitas vezes eles podem achar que tem.
Aqui no Rio de Janeiro também, em frente à Rede Globo, foi um dia muito simbólico, porque eu acho que a Rede Globo também, ela de certa forma, simboliza muito dessa luta contra o monopólio da grande imprensa, né? Contra o monopólio das comunicações de maneira geral. Cara, pra mim, na verdade, é uma coisa só que aconteceu várias vezes, né? Que é o momento quando a coisa estoura. Entendeu? A primeira pedra que voa, sabe? Você tá ali, você vê. Tá tudo ali, tranquilo. De repente tem uma paz, assim, um silêncio. Até que a coisa acontece. Voa a primeira pedra. Então eu acho que essa cena, eu tenho várias situações que isso acontece. Isso me marca muito. Na sua própria pergunta de qual é a cena que mais te impactou, eu acho que essas cenas violentas cada vez elas impactam menos, assim, o que é um pouco impressionante também, né? Porque a gente vai se acostumando, parece que a gente é isso, a gente vai levando porrada e a gente vai ficando mais rígido. Foi no protesto de 1 milhão de pessoas no centro que a polícia foi pra cima do cidadão carioca, a classe média que está vendo agora a truculência da polícia. Tudo bem, só que a polícia ir pra cima de 1 milhão de pessoas nunca tinha acontecido, de uma vez só, nunca tinha acontecido. Você pode falar que a polícia que oprime no asfalto é a que mata nas favelas, é verdade. Só que a polícia ir pra cima de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, na rua, é inédito. Eu nunca tinha visto, eu acho que nunca tinha acontecido. Estão viciados, maldito! Sai! Vai, cara, vai, cara! Afasta! Atrás das viaturas! Atrás das viaturas! Bora! Não aglomera não, afasta aí, hein? Afasta aí, hein? Tá muito perto, hein? Vou falar de novo não, hein? A resposta da polícia é uma coisa, é uma espécie é um mix de amor e ódio, assim, às vezes eu até uso a palavra sem amor, porque, falando por mim, assim, eu já teve situações que eu fui agredido pelo policial, eu tava andando na rua fotografando, o cara me empurrou e falou que ia me prender, e já teve situações do policial chegar pra mim e falar assim, cara, fica aqui atrás porque você vai levar uma pedrada, e eu me protegi atrás do escudo do policial e ele me dando uma certa proteção. É uma relação, assim, é difícil de definir. E a gente viu várias covardias aí, né? Assim, uma coisa que infelizmente é meio que certo quando você vai para as ruas é de que se tiver confusão a galera vai sair perdendo, né? Que a galera vai tomar bomba mesmo, vai ser obrigada a respirar gás lacrimogêneo, spray de pimenta, às vezes pessoas que não tem nada a ver com qualquer tipo de ato de violência, qualquer tipo de ato de vandalismo. A forma como os policiais tratam isso violam muito mais o corpo do ser humano, né, do que qualquer ato de vandalismo a um patrimônio, a uma estrutura física, a uma vidraça de banco. Quebrou a câmera dele! Perguntei que homem era você! Pois é. Eu perguntei que homem era você! Você é covarde! Vai dar me prendendo por quê? Mas uma coisa que eu observei bastante em relação à questão da polícia é que eu vejo que, assim, muitos deles, às vezes, não gostariam nem de estar fazendo aquilo ali. O que eu mais acho, assim, que eu sinto uma falta na polícia é de uma espécie de um interlocutor, assim, alguém que pudesse chegar e dialogar com os manifestantes. Eu vi muita gente tentando conversar, tentando
extrair o lado humano do policial e muito policial que se mostrou bastante humano, trocando ideia, dialogando. Só que a fronteira entre o protesto pacífico e o caos é mínima. É um policial jogar um spray de pimenta ou um cara soltar um morteiro e aí o caos está instaurado, entendeu? É muito difícil você controlar 100 mil pessoas na rua. E também é muito difícil você, um policial mal preparado, mal pago, respeitar um manifestante, sabe? Sempre existiu esse discurso de dispersão, né? Que os policiais eles queriam dispersar todo mundo, mas esse foi uma que eu senti claro que eles dispersavam e continuavam correndo atrás. Assim, as pessoas já estavam muito dispersas, eles continuavam indo. Se tivesse alguém da polícia que fosse ali sem escudos, talvez sem armas, e tentasse dialogar com alguém, com os manifestantes, talvez poderia ter um desfecho melhor a situação. Mas eu acho que não tem nunca esse desfecho, fica sempre alguém esperando o momento que vai ter o estopim da briga e assim, o desfecho ele só pode ser feito à base da bomba e do gás e da bala de borracha. Eu como profissional eu não posso intervir. Para mim tanto faz o que eles vão fazer, se eles vão bater, se não vão. Para mim, quanto mais coisa acontecer, melhor. Mas em relação à ação da polícia como pessoa, eu acho que há exagero por parte da polícia, mas eles estão cumprindo o papel dele, que é de chegar e acabar com o que está acontecendo. Me arrisco na medida que minha consciência permite na hora, ou seja, que não tem muito um critério. Tiveram situações, eu acho que foram tensas no sentido de eu me arriscar bastante para fazer uma foto, mas eu acho que é uma coisa de momento, assim, na hora eu sinto que dá para ir, que dá para me infiltrar e chegar perto. Assim, quanto mais perto do que está acontecendo, acho que melhor para registrar. Obviamente que não é 100% seguro, mas eu costumo me arriscar dentro das medidas, assim. É muito estranho, porque você se arrisca, mas você não quer ir embora. Você sabe que a qualquer momento pode explodir uma bomba do teu lado, uma bala pode pegar em você sabe quantas pessoas acabaram feridas, inocentes acabaram feridos. Só que ao mesmo tempo a multidão, acho que ela te dá segurança, sabe? Você vê tantas outras pessoas ao teu lado, ali, querendo gravar, querendo fazer as coisas, então você não se sente tão inseguro assim, mesmo estando num estado completamente de insegurança, de instabilidade, você acaba se sentindo mais seguro por ver as outras pessoas do teu lado. yeah.